Graça e paz, queridos. É mais um prazer muito grande estar com os irmãos através desse vídeo, trazendo uma breve reflexão a respeito da Palavra de Deus. E o texto que nós vamos meditar hoje, ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 1 ao verso 26, que é a história da mulher samaritana que tem um encontro com Jesus junto do poço de Jacó. E todos nós conhecemos bem essa história. E essa história, ela trata de uma viagem em que Jesus estava fazendo, saindo de Jerusalém até a Galiléia. Ele estava saindo do sul do país, indo para o norte do país. E ele, para encurtar o caminho, ele passou por Samaria e chegou até este lugar chamado Sicar, que era uma herdade de Jacó, uma localidade onde havia um poço que Jacó havia construído ali e tinha dado de presente a José. E era um local histórico. E Jesus com seus discípulos estava passando por aquele lugar, e ali ele, cansado, ficou assentado junto àquele poço. Era quase meio-dia, sol escaldante. E ali chega aquela mulher samaritana para pegar água. E Jesus, vendo aquela mulher com cântaro para tirar água daquele poço, Jesus pede para aquela mulher que ela dê água para ele. E ela fica espantada, porque um homem, não era comum um homem falar com mulher em público, e muito mais, e muito menos, um homem que era judeu falar com uma mulher samaritana em público. E ela se espanta com essa atitude de Jesus. E aquela mulher, conversando com Jesus, ela começa a entender que Jesus tinha algo diferente, que Jesus tinha algo de especial. Porque Jesus começa a falar para ela sobre uma água que ele tinha para dar para ela. E essa água era uma água que, quando ela bebesse aquela água, nunca mais ela teria sede. E aquela mulher, sem entender ainda do que Jesus falava, das coisas espirituais que Jesus falava, ela fica ansiosa por beber aquela água, por não ter que voltar todos os dias àquele poço e retirar água daquele poço. Ela não entendia que Jesus estava falando de coisas espirituais e do próprio Espírito Santo que seria enxertado na vida daquela mulher, e haveria uma grande transformação de vida naquela mulher. E Jesus, para trazer ela a realidade daquilo que ele estava falando, Jesus usa de um jogo e manda que ela vá buscar o seu marido. E ela fica ali chocada e diz para Jesus que ela não tem marido. E Jesus diz: você disse muito bem, porque você já teve 5 maridos e esse que você vive não é o seu marido. Jesus começa agora a entrar na vida íntima dessa mulher, talvez no âmago da vida dessa mulher, onde ela era mais frustrada, talvez no relacionamento familiar, conjugal. E Jesus toca justamente nessa ferida, e essa mulher fica espantada, porque um homem que nunca tinha a visto antes, agora traz a realidade, traz à tona a dor, a tristeza do coração daquela mulher, a vergonha por ela estar indo pegar água ali ao meio-dia, que era um horário em que as outras mulheres decentes não iriam buscar água, ela estava sozinha e ia buscar água ali. E Jesus agora começa a falar para ela de coisas espirituais. E aquela mulher, olhando para Jesus, identificando que havia algo sobrenatural nele, ela começa a fazer perguntas sobre adoração, onde é que deveria adorar, onde seria o local certo da adoração. E Jesus começa a tratar da vida daquela mulher. É um encontro fantástico. E muitas vezes na nossa vida é necessário que o Senhor, ele traga à tona tudo que está escondido em nossas vidas, para que haja cura em nós, para que haja a oportunidade do Senhor Jesus derramar do seu Espírito em nós, e nós viemos assim a ser curados. É assim que Jesus trata. Jesus não coloca curativos enquanto a ferida está podre, não. Ele quer tratar a ferida, ele quer colocar o bálsamo, ele quer nos sarar, ele quer nos redimir, ele quer restaurar nossas vidas.
E aquela mulher, após algumas horas conversando com o Senhor Jesus ali, ela começa a entender que ela estava diante do Messias de Israel, daquele que era esperado pelo povo de Israel. E aquela mulher cheia de alegria, ela vai até os seus e anuncia as grandezas do Senhor. E aquela mulher traz consigo muitos que, ouvindo o testemunho daquela mulher, estão agora cheios de esperança para ouvir aquele homem que estava ali sentado no poço de Jacó, para ouvir a respeito dos mistérios espirituais, da salvação que aquele homem estava trazendo agora para aquela localidade, para Sicar, Samaria. Jesus ali quebrou regras, Jesus violou regras naquele local, porque o objetivo dele ali era quebrar todas as barreiras entre judeus e samaritanos e nos levar a entender que a palavra dele ele veio para todas as pessoas e principalmente para aqueles feridos de coração. Se você que está me ouvindo através desse vídeo, você tem uma ferida no seu coração, você tem algo que vem lhe machucando há muito tempo, talvez relacionamentos que não estão dando certo, talvez sonhos, planos que você traçou durante toda a sua vida e que não se concretizaram, que foram soterrados pelas avalanches da vida. Eu quero dizer para você que há solução em Cristo Jesus. Que Jesus pode sarar a sua ferida, restaurar os seus sonhos e fazer de você uma nova criatura, como ele fez com aquela mulher há mais de 2014 anos atrás, no poço de Jacó, lá em Sicar, em Samaria. Jesus quer entrar na sua vida, ele quer mudar a tua história, ele quer levar você a se tornar um anunciador de boas novas, como se tornou aquela mulher, e que você possa trazer atrás de si, aos pés de Jesus, multidão de pessoas que necessitam também serem tocadas pelas mãos poderosas de Jesus. Que essa palavra ela possa produzir frutos no seu coração e você possa compartilhar ela com outras pessoas que você sabe que necessitam dessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.